ministro Dias Toffoli decidiu abrir o sigilo dos depoimentos do Vorcaro, também do ex-presidente do BRB e do representante do Banco Central, né? Esses depoimentos que, inclusive, teve a cariação entre o ex-presidente do BRB e do Vorcaro. E eu quero já a sua análise inicial em relação a essa decisão do Toffoli, que decidiu, então, abrir esses depoimentos. Será que foi também para tirar um pouco o foco dele, que estava mais nele do que nos próprios investigados? Berenice, boa tarde, espectadores. Responsabilidade de suceder aqui o Caporeso, nome do bolsonarismo para o Senado em Minas Gerais. E, primeiramente, parabenizar você pela boa condução jornalística ainda, para quem te acompanha nas redes sociais em dias não tão fáceis, que a gente sabe como é, mas parabéns pela força com que você conduz o que é importante nesse momento, que é para o Brasil abrir os olhos. Veja, a gente está acostumado a sigilos serem decretados pela Suprema Corte. Me estranhou, sim, profundamente, até estacionei e falei com a produção, não, peraí, deixa eu ter um momentinho, porque veja só, retirar o sigilo, você já foi no ponto central. É distração? Eu diria que não só é distração, como aparentemente, como precisam entregar alguém do mundo político, me parece que o governador do Distrito Federal se tornou, ao menos para a imprensa que costuma seguir a cartilha do que a Suprema Corte indica, se tornou o personagem central. Então, pera lá, é para ter indignação política? Então vamos colocar os trechos, porque ali não está a íntegra. Foram retirados sigilos pontuais. Portanto, sim, entendo que seja uma distração. Não sei se o governador do Distrito Federal está bastante envolvido, pouco envolvido, mas sei que ele foi alçado à condição de protagonista midiático do cenário da retirada do sigilo. O Dias Toffoli, veja, Berenice, é um caso tão peculiar, porque quem está defendendo ele? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, o escritório, Caporeso e você comentaram anteriormente, mas há um detalhe, Berenice, que a gente, quando fala de poder, precisa entender a estrutura. O dinheiro, claro, fala muito alto. Inclusive, o escritório da advogada Viviane recebeu 129 milhões ainda em curso. Por qual motivo, se os demais contratos dos seus advogados do Banco Master eram na faixa de 290 mil? Por que, de repente, mais de 3 milhões em um contrato, quando os outros são 11 vezes menores? Eles estavam com algum tipo de preocupação, porque, até onde se sabe, pelos depoimentos, nada, não se passou de um grande equívoco, de uma grande confusão. Quem se prepara com 130 milhões direcionados para o direito, com contratos que antes giravam na casa de 11 vezes menos 290 mil, Berenice, não está se preparando para uma chuva diferente da que aconteceu em Brasília. Está se preparando para uma chuva igual aquela, só que tem uma diferença. Na chuva de Brasília estavam as pessoas honestas e resilientes. Na chuva dos poderes, não sei se esses milhões todos vão segurar o andamento dessa história. Pois é, essa é a grande questão. Agora, Rafael, outro ponto importante, estava até consultando aqui, mas realmente tem uma contradição nos depoimentos que a gente precisa destacar durante a cariação entre o dono do Banco Master e o presidente do BRB. O BRB, gente, só contextualizando, é um banco estatal aqui do Distrito Federal que ia comprar parte do Banco Master, que à época já estava com a sua saúde financeira, se é que vocês me entendem, bastante abalada. Então, o que a gente vê geralmente, né, Rafael, são estatais que dão prejuízo sendo privatizadas, mas a gente está vendo o inverso, né, o que ia acontecer. Era um governo, no caso do Distrito Federal, assumindo um banco particular que estava falindo, né? Isso já é muito estranho. Agora, na cariação, as versões distintas, o que chama atenção sobre a origem dos créditos adquiridos pelo Master. Por quê? Porque o BRB é como se ele tivesse ali, o valor da negociação era 12 bilhões de reais.
E é como se eles vendessem ali, olha, compra aqui que vocês vão ter uma vantagem, como se eles estivessem comprando cartas de crédito, só que sem fundo, né? Imagina você comprar um monte de cheque achando que vai receber e esses cheques são sem fundo. Assim, sendo de forma bem didática para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona essa transação. E o Vorcaro, ele disse o seguinte, que os ativos teriam sido comprados por terceiros no mercado, sem vínculo direto com o BRB. Já o ex-presidente do BRB disse que os créditos, os ativos, tiveram origem em operações realizadas no próprio BRB e foram posteriormente negociados. Quer dizer, as versões não batem. E quem é que está mentindo nessa história? O que você acha, hein, Rafael? Nosso herói Vorcaro, para quem chegou agora há pouco, ele próprio se disse durante o depoimento herói em cumprir questões orçamentárias mirabolantes. Esse trecho me recordo do que eu pensei quando eu assisti essa exata parte, Berenice, porque é o famoso esquecer de combinar. Porque em alguns trechos eles gaguejavam de maneira que me parecia similar, até a imprecisão era combinada. Mas aí você está falando de uma divergência. Não deve ter santo nessa história, Berenice, mas até para ser também didático, como você bem colocou, o Vorcaro, a grande suspeita é que, por meio do Banco Master, às vezes vendia carteiras vazias para outros bancos por valores, combinados ou não, muito superiores a qualquer situação minimamente empírica, realista, concreta. Quando essa distinção de versões, então, qual é a origem do dinheiro que envolve Banco Master e que envolve BRB? Me lembrou, Berenice, quando eles trocam as origens que são as bases de tudo que a gente está conversando, qual é a origem financeira dessas carteiras, desses títulos que um banco vende, o outro compra, mas são reais, são simuladas, porque isso mexe na bolsa, a concretude do que bancos negociam. Não é especulação. A bolsa de valores tem especulação. Transação entre bancos tem dinheiro ou não tem. Me lembrei da primeira resposta, Berenice, do Vorcaro. Vamos lembrar nossa audiência de um detalhe importante. Como é que o Vorcaro foi preso? Até em um paralelo, eu li na decisão do Moraes, quando prendeu o Bolsonaro, um risco de fuga provável, potencial, suposta, muito próximo a seu condomínio, existe a pista de voo do Nelson Piquet, e que talvez ele tivesse ali infringindo a tornozeleira eletrônica para ver o tempo que a polícia levava para chegar e consertar, para de repente empreender uma fuga no aeroporto Nelson Piquet e dali fugir. Mas o Vorcaro foi preso no aeroporto. Esse já estava fugindo. E por que eu uso o termo fugindo sem medo de processo? Porque o plano de voo sequer estava feito e ele já ia decolar. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Ele conhece, Berenice, engenheiros do Havaí. Quando perguntado para onde estava indo, isso passou despercebido, Berenice, mas na hora dessa contradição, eu me lembrei que a contradição vem lá de trás. Quando perguntado para onde iria, ele respondeu convictamente para onde ele iria. Quando o piloto foi perguntado para onde ele iria, o piloto deve ter raciocinado que não havia um plano de voo. O piloto mencionou que isso estava em vias de ser decidido. Mas pensa, quando a gente está com o carro ligado, geralmente a gente já sabe para onde a gente vai. Mas no carro até pode existir, a gente passa duas para a direita, duas para a esquerda. Para a esquerda a gente até pula, se puder, vai pela direita. Agora, o avião ligado, o rapaz preso, o rapaz convicto de para onde iria, e o piloto ciente que não havia plano de voo, pensa duas vezes. Então, Berenice, ele foi preso assim. Me surpreende que tenha conseguido tornozeleira eletrônica, porque se alguém foi para uma prisão em regime fechado, porque talvez, quem sabe, tivesse testando para fugir no aeroporto, uma pista pequena do Nelson Piquet, esquecendo a gente e a decisão judicial que tinham policiais em volta
O Supremo estava chamando a polícia de incapaz, portanto, o Vorcaro, ele mente desde o primeiro momento, ou então ele tem que brigar com o piloto do avião dele, porque não dá para o avião estar ligado e de repente eu vou para a Ilha das Maldivas ou eu vou para o Caribe, eu vou para o Alasca ou eu vou para a Antártida, sabe? Portanto, é uma reflexão que paira acerca do meu pensamento. Ele mente desde o momento número um, só que ontem, ao retirar o sigilo, isso ficou exposto, acredito eu, para o Brasil inteiro. Berenice, você faz muito bem em detalhar isso, e eu resgato a mentira originária, né?